Amigos, eu gostaria de puxar o famoso tchum-tchá. Obrigado, Cuca. Porque o nosso programa de hoje vai falar com ele, que é professor de música, formado em música clássica, doutor em funk pela USP e também autor do livro Tudo que você sempre quis saber sobre funk, mas tinha medo de perguntar. Inclusive, ele está lançando o seu novo livro, Putologia Avançada, lançado pela editora Matrix, que eu tenho aqui em minhas mãos. O funk de pernas abertas, como sexo, política e música se misturam. Senhoras e senhores, vamos receber ele, Thiago de Souza, o Jackson. Baby, que honra. Muito obrigado pelo convite. Vai ser um prazer orgástico. Muito obrigado, Thiago. Seja muito bem-vindo. E eu gostaria de começar com a primeira pergunta, que é do Marcelo Batista. Por favor, Marcelo. Sim, a primeira pergunta vai para o nosso ranking de sobremesas desse programa, que eu lembro vai ser divulgado numa grande festa Black Tie no dia 31 de dezembro. Qual a sua sobremesa preferida, hein, Thiagson? A minha sobremesa favorita? Não sei, acho que café bem doce. Bem Jura? Café? E um tiramisu, que tem café também. Você gosta? Gosto. Na verdade, eu gosto de licor, vai. Que eu sou, licor. Eu aprecio os álcools. Ah, legal. Uma balinha de café também vai, né? Balinha de café. Vai também. Muito bom. Ô, Mini Ruth, tem alguma dúvida pra você? Mini Ruth é funkeira. Eu sou funkeira. É funkeira. Essa aí. Tire dúvidas com o Jackson. Ele que é formado pela USP em funk. Vai lá. Não, eu já quero começar com polêmica, Thiago. O seguinte, hoje, atualmente, qual é o maior funkeiro do Brasil e aquele que não faz diferença nenhum na cena brasileira? Ó, O que não faz diferença? Nossa, que o cilada. que tá ali no hype é aquele que se sumir, ninguém vai se sequestrar e ninguém vai sentir falta. Olha, em termos de número, a gente tem aqui em São Paulo o Rian SP, a gente, em termos de número de acesso no Spotify, por exemplo, e também MC Ig, Negão Original e o grande Hariel. Então a gente tá falando também de uma cena que é muito múltipla, eu só citei homens, tem também as mulheres do funk, que eu acho muito importante citar, até a Tati Quebra-Barraco histórica, porque se manter relevante no funk, que descarta artistas o tempo todo, é um grande feito. Mas, ô Jackson, eu gostaria de puxar a sardinha pro meu lado. Porque aos amigos ouvintes do Rio de Janeiro, ao que tudo indica, o funk nasceu no Rio de Janeiro. E você é paulista, formado em USP. Como é que você sabe do funk se você não é carioca? Se você não vem das quebradas de Nilópolis, Xerém, Vintém... Não, daqui a pouco o Lucas vai falar, né? Furacão Biscoito. 2000. Furacão 2000. Meu amigo... A mãe loira do funk. Amigo, eu ia no Castelo das Pedras. Eu ia no Castelo das Pedras. Isso daí, acabei de revelar uma grande personalidade minha que ninguém imaginava, né? Eu, adolescente, ia dançar funk no Castelo das Pedras, no exímio Rio de Janeiro. E que você... Da onde veio sua paixão pelo funk? E será que você entende mesmo de funk sendo paulista? Na verdade, eu sou baiano. Olha aí que legal. Peço desculpas, erro meu. Mas o funk, ele se transterritorializou, né? Então ele saiu. Houve um momento em que ele era produzido no Rio de Janeiro. Inclusive, qual é o marco do funk? O primeiro disco de funk lançado no Brasil é de 1989, do DJ Malboro. E no mesmo ano, o DJ Grandmaster Rafael lançou o Super Quente. Então o ano de 89 é o marco da história do funk. Esse disco do Grandmaster Rafael foi gravado em São Paulo, apesar do Grandmaster Rafael ser do Rio. Então, na verdade, o funk ele acabou principalmente se tornando transterritorial, saiu do interestadual, saiu do Rio de Janeiro e, principalmente a partir do Condzilla, construiu um grande império aqui em São Paulo e até a coisa foi mudando, né? São Paulo passou a ter um certo protagonismo, principalmente comercial, em termos de mercado, de indústria. Que interessante, você interessante. Agora faz todo sentido. Thiagson, eu quero saber o seguinte, você que é um grande estudioso dessa nobre arte da rima, eu quero que você me responda agora. Qual a diferença entre o charme e o funk? Um é bonito, o outro elegante. O baile charme era um baile mais comportado, né? Que o pessoal ia de esporte fino e tal. E o funk já era aquela coisa dançante, aquela ousadia do Castelo das Pedras, muito bem. Muito bem lembrado aqui, não? E qual a maior diferença, assim, que você vê do funk do Rio e do funk de São Paulo? A qualidade. Mentira, tô brincando. Não, é porque geralmente o que falam, né? O que eu vejo na internet, que eu sou muito internauta, é que o funk de São Paulo tem mais
essa coisa de ostentação, né? No Rio é mais vivências, no morro. Qual é a maior diferença e a maior semelhança também? Olha, a maior semelhança acho que é o território, né? É som de preto, é som de favelado, como cantaram os MCs Amilca e Chocolate nesse clássico do funk. Então, essa é a semelhança. Tanto é que o funk de Minas Gerais também, que é outro território importante do funk, é a mesma vivência. Periferia, uma juventude negra periférica que faz esse som. Agora, São Paulo também tem vários estilos. Quando a gente fala que São Paulo se caracteriza pela ostentação, é porque o funk, quando chegou em São Paulo e quando São Paulo começou a ser reconhecido pelo seu próprio funk, foi bem na época da ostentação. MC Guimê, MC da Leste, MC Rodolfinho e vários outros. Mas quando a gente olha as letras do Rio, tem ostentação também. Acho que o que diferencia, talvez, a gente consegue perceber melhor a diferença indo nos bailes funk. Porque o baile funk de rua, cada quebrada que você vai tem um som diferente. Então no Rio predomina o 150, aquela coisa mais acelerada. Aqui em São Paulo tem 150 também, mas não é como lá no Rio. Jackson, perdão, quando você cita 150, você quer dizer o BPM, batidas por minuto. Isso, muito obrigado. Entendi, tá bom. Só agora, puxando um pouquinho pro seu livro, que você acabou de nos trazer aqui, que é Putologia Avançada. Existem letras de funk que você não consegue defender ou você vai até o fim e defende porque... Desce até o chão. Você fala, não, essa letra... Você deixou genial. Não, essa letra, mesmo eu não gostando, mesmo eu não estando de acordo, eu vou defender, senão pega mal aqui pra mim. Não, eu não sei se eu tô preocupado em defender o funk. O que acontece é que os julgamentos que o funk sofre na opinião pública, normalmente eles são muito inconsistentes. Quando você faz uma análise mais científica, o funk é só putaria, é só droga, tem o proibidão que incentiva o crime. Peraí, o que as pessoas chamam de incentivo ao crime? O proibidão é um gênero do funk que fala especificamente da vida no crime, por exemplo. E muitas letras tiveram problema com a justiça, inclusive o nome proibidão se dá porque houve de fato uma lei no Rio de Janeiro que se tocasse música que falasse de crime, a polícia ia lá, enquadrava e prendia as pessoas. É considerada apologia. Só que quando a gente vai analisar cientificamente as letras, não existe apologia, não existe esse incentivo ao crime. Muitas vezes a mensagem é fique longe do crime. O MC Smith, que foi preso por cantar proibidão, ele tem uma letra que diz: hoje seremos festa, amanhã seremos luto. Então ele fala da morte o tempo todo, porque a vida no crime é trágica, muita gente morre. Então, se a gente considerar que um incentivo ao crime, que o proibidão seria um incentivo ao crime, uma apologia, quem é que vai se deixar seduzir pela morte? Meio estranho, né? Olha, eu acho que suas palavras foram muito, muito bem fundamentadas, mas pra mim é uma complexidade, porque quem canta isso está numa situação que muitos querem estar. Então ele tem o seu carro, ele tem o seu espaço, ele tem os seus bens materiais e, de fato, é o que muitas pessoas em comunidades desejam, ter a ascensão na vida, poder usufruir de bens materiais e de uma situação de vida melhor. Não digo isso fora da comunidade. Acho que tem muita gente dentro da comunidade que até deseja continuar ali, mas quer ter uma conta paga, quer ter dinheiro, quer dar um tratamento melhor para os familiares. Então você não acha que isso é um pouco complexo? Porque a letra pode até falar, olha, não venha para o meu mundo, onde, infelizmente, a vida pode cessar de maneira muito fugaz. Mas, ao mesmo tempo, ele está vivendo uma vida que é o desejo de quem está ouvindo, né? Então, você acha que isso não é muito complexo? Eu acho que os artistas, eles cumprem essa função de dar uma referência de que é possível ganhar dinheiro sem estar envolvido com crime. É possível outra forma de ascensão social, porque a gente sabe que numa vida periférica, infelizmente o bandido é a referência, no sentido assim, o bandido acaba se tornando uma referência para a juventude porque ele tem grana, tem poder, tem a sua fama ali. E aí quando vem artista, jogador de futebol, ou até empresário, acaba sendo um espelho para a molecada do tipo, cara, é possível uma certa ascensão social sem ir para a vida do crime. Então acho que a função do artista é muito complexo, né? Porque o que se canta também não é um retrato bonitinho e lindo e maravilhoso, não, é fruto de dor. Mas eu acho que a arte sempre cumpre essa função de dar uma esperança, né? Mesmo quando essa arte é supostamente incentivada pelo crime organizado? Então, porque, você veja bem, eu usei o advérbio supostamente. Não estou alegando nada, eu estou dizendo que supostamente algumas pessoas tentam fazer uma correlação entre crime organizado e também os funks proibidões. Vou dar o exemplo do Uruan, que seu pai é um
famoso, notório, né? Notório acho que é uma palavra péssima, perdão. Uma pessoa que ficou muito conhecida nacionalmente por cometer crimes. E dizem que o grupo lá, esqueci o termo, CV, se não me engano, acho que é o Comando Vermelho, a facção Comando Vermelho, ela ajuda, beneficia, impulsiona a carreira do Oruan, ela investe. Você acredita nessa possibilidade? Isto de fato existe, isto não existe? Lembrando que o Oruan, ele tá sendo considerado foragido da justiça, né? Porque ele já tentou tirar a tornozeleira algumas vezes também, enfim. Mas, por favor, Thiago. Eu acho que tem muitas questões aí. Eu não digo que o funk que não possa ter um eventual apoio de alguma organização em algum momento muito específico. Mas quando a gente vai analisar, por exemplo, os bailes de favelas foram sempre acusados historicamente de serem financiados pelo tráfico. E, na verdade, não é assim. Normalmente, quem organiza os bailes é a associação de moradores, é uma organização coletiva e que, às vezes, para que aconteça um baile numa comunidade, você tem que negociar com todo mundo, com todos os moradores, até com o cara que está ali numa biqueira. Então, às vezes, essa relação que você tem é diplomática e diplomática da vida, assim. Você tem que conversar com todo mundo para poder organizar um baile grande. E aí, nessa situação que é muito complexa, juntam alguns grupos que querem perseguir, querem estigmatizar o funk, que já é muito estigmatizado, porque também quando a gente fala de funk é uma música negra e vai carregar o racismo da nossa sociedade, que vai sempre enxergar a pessoa preta, favelada, como um suposto marginal. Então também tem essa questão. E o pai do Oruan, acho que vale lembrar também, tudo bem, ele tem uma vivência no crime, mas um lado que ninguém conhece é que ele acabou se tornando escritor e ele entrou na Academia Brasileira de Letras do Cárcere. Ele tem 2 livros publicados, né? Acho também que no caso do Oruan, a mídia ainda retrata ele como um traficante. Isso mostra um equívoco, porque na verdade ele não é traficante, ele roubava banco, né? Ele também não é um cara inocente. É bem melhor, né? Bem tranquilo também, né? Vamos combinar? Bem tranquilo! Que isso, Oruan? Antes de pensar em matar! Pensa em dar educação, pelo amor de Deus. Mas vou dizer um negócio. Se o crime organizado tivesse só ligado com o funk, tava bom. Tava ótimo. então. Se fosse só com o funk, tava bom. Boa.